Ei, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo, né? Essa nossa aula, mas aí vai meu cumprimento para vocês. Esse vídeo, né, eu vou falar com vocês sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, sobre os Jogos Paralímpicos de Verão e sobre os Jogos Paralímpicos de Inverno, né? Que eles seguem uma mesma sequência, uma mesma divisão por anos naquele ciclo olímpico que eu falei para vocês. Lembra o ciclo olímpico? Uma Olimpíada, ela é formada por um ciclo, né, de grandes mega eventos esportivos que são coordenados pelo COI, pelo Comitê Olímpico Internacional, e pelos comitês nacionais, no caso do Brasil, o COB. Então, assim, dentro dessa Olimpíada, dentro desse ciclo olímpico, a gente começa Jogos Olímpicos de Verão, depois a gente tem Jogos Pan-Americanos, tem os Jogos Olímpicos de Inverno, tem, né? E tanto os Jogos Olímpicos de Verão, quanto os Jogos Olímpicos de Inverno, quanto os Jogos Pan-Americanos, que nós vamos falar depois, mas aí vai ser na nossa aula, aí, né, via Google Meet mesmo. Eles têm as edições paralímpicas, né? Graças a Deus tem as edições paralímpicas, porque as pessoas com deficiência, elas têm algumas deficiências, mas em hipótese nenhuma elas são incapazes, né, de atividade física. Até quem tem AVC, né, participa da bocha e utiliza a força respiratória para poder estar participando. Então, assim, é muito incrível o que o esporte faz com as pessoas, né? Esse fenômeno chamado esporte que a gente está estudando e está falando sobre ele. Então vamos começar os Jogos Olímpicos de Inverno, tá? Os Jogos Olímpicos de Inverno, hoje, a partir de 1988, eles acontecem numa periodicidade de diferença de 2 anos em relação aos Jogos Olímpicos de Verão. Mas a partir de 88 que eu falei que eles começam. Em 1924 é que foram criados os Jogos Olímpicos de Inverno. E eles aconteceram todas essas edições com a interrupção da Segunda Grande Guerra Mundial, vamos lembrar, tá? Mas eles aconteciam no mesmo ano dos Jogos Olímpicos de Verão. Então, assim, vale uma reflexão pra gente, sabe? Quando eu disse para vocês que depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a partir da edição de Londres, em 1948, o mundo tinha renascido em 2 blocos, né, geopolíticos, ou políticos, não só geopolíticos, políticos, tinha renascido, e que o esporte, né, tinha se redimensionado e tinha também se tornado uma ferramenta para mostrar a força das nações, as forças dos regimes políticos. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a quantidade de países e atletas participantes nos Jogos Olímpicos a partir de 1948 foi crescendo geometricamente, né? Não vezes, até que chegou um ponto, né, que a quantidade de atletas que participavam dos Jogos Olímpicos de Verão e dos Jogos Olímpicos de Inverno não poderia ser um evento que acontecesse no mesmo ano. Por quê? Porque os países, eles precisavam de ter recurso para poder os Jogos levar suas delegações para participar, né, dos Jogos. E se acontecesse no mesmo ano, eles tinham que preterir, tinham que escolher. Ou investia mais nos Jogos Olímpicos de Verão, ou investia mais nos Jogos Olímpicos de Inverno. Nesse período que aconteciam no mesmo ano, e também por questões de características climáticas de alguns países, nós temos no quadro de medalha dos Jogos Olímpicos de Inverno uma supremacia de muitos países europeus
que tem clima bastante intensificado de inverno, né? Que tem longos períodos de neve no país. Então, esses países, eles sempre conseguiram, e eles escolhiam, né, mais, dando a ênfase da participação do país nos Jogos Olímpicos de Inverno. Então, de 1924 a 1988, nós tivemos os Jogos de Inverno acontecendo no mesmo ano que os Jogos de Verão. É lógico que em meses diferentes. Se os Jogos Olímpicos de Verão, quem determina o nome é o hemisfério norte, já falei isso para vocês. Então, os Jogos Olímpicos de Verão do hemisfério norte acontecem nos meses de julho e de agosto. Os Jogos Olímpicos de Inverno no hemisfério norte, ele vai estar acontecendo ou novembro, dezembro, né? Acho que é novembro e dezembro, dezembro e janeiro, é isso aí, tá bom? Então vamos lá. Aí a primeira edição separada, né, dos Jogos de Inverno aconteceu em 1994 em Lillehammer, tá? Tem uns nomes muito diferentes, são nomes mais. E as modalidades que acontecem nos Jogos de Inverno, elas são ou na neve ou no gelo, tá? Então a gente tem a patinação artística, individual ou em dupla, tem a patinação por velocidade, que é tipo um velódromo, né, de bike, como se fosse bike, mas é patinação. Tem o biatlo, que é uma prova onde os atletas esquiam na neve e chegam em determinado ponto, eles têm que atirar, né, com o tiro. Tem o bobsleigh, que é aquele trenó na neve. Tem o curling, que é como se fosse uma enceradeira antiga. Vocês nem devem saber o que é isso, acho que só algum deve saber o que é. É onde vai limpando o gelo assim e você vai empurrando o disco, é um discozinho para chegar no alvo, né? O esqui alpino, o esqui de plataforma, tem snowboard, que é aquele carro que desce, tipo um trenó que desce num espaço parecendo um tobogã, né? Dos dois lados encaixa o trenó e ele vai descendo ali, como se fosse toboágua, aqueles toboáguas. E então todas as provas elas acontecem ou em neve ou em gelo, tá bom? Aí depende das pistas, dos locais, ao ar livre, ou indoor, né, em espaços fechados, como a patinação, que ela acontece em espaço fechado, né, e o curling, e deixa eu ver mais algum aqui. Esses acontecem em espaço fechado e o resto todos, o esqui, os saltos, o skeleton, o snowboard, todos acontecem em aberto, né, em coisas abertas. O Brasil não tem histórico nos Jogos Olímpicos de Inverno. Como é que o Brasil vai ter histórico se nós somos um país tropical, quente do jeito que somos, né? Os atletas brasileiros que participaram dos Jogos Olímpicos de Inverno, em sua maioria, são filhos de brasileiros que moram em países com frio rigoroso, né? E aí eles praticam as atividades, as modalidades esportivas que se tem nos Jogos Olímpicos de Inverno, naturalmente, por ser o que tem no país, o que eles gostam de fazer. O Brasil começou a participar na primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno em 1992, em Albert Weiler. Isso é importante saber, né? Quando começou? O Brasil tem alguma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno? Não tem nenhuma medalha, tá? O melhor resultado do Brasil até hoje foi um 9º lugar em Turim, tá? Em 2006.
o restante não conseguiu. A gente tem também algumas curiosidades. Uma curiosidade positiva e uma curiosidade infeliz que não chegou a acontecer, né? Positiva, assim, um atleta do atletismo, que foi medalhista nos Jogos Olímpicos de Verão, o Claudinei Quirino, ele também participou dos Jogos Olímpicos de Inverno, no snowboard. Então, ele também foi da equipe olímpica de inverno. Então, ele foi um atleta de verão e foi um atleta de inverno. Ele corria 100 e 200 metros nos Jogos Olímpicos de Verão, e nos Jogos Olímpicos de Inverno ele participou da equipe de snowboard. Ele um dos que empurrava e treinou pela velocidade e a força muscular dele. Uma curiosidade também é que ele participou dos Jogos Militares, depois ele se tornou sargento, né, do Exército, e aí ele foi da equipe, se tornou sargento para disputar os Jogos Mundiais Militares, tá bom? E uma infeliz curiosidade é que a gente tinha uma grande atleta na ginástica artística do Brasil, que era a Laís, e ela começou a treinar para participar dos Jogos Olímpicos de Inverno, para fazer o salto de esqui, né, o esqui alpino, e aí ela fraturou a vértebra aqui e ficou tetraplégica, né, depois desse acidente. Então ela não pôde praticar mais nada. Bom, e aí a gente vai falar, então finaliza aí de Jogos Olímpicos de Inverno, tá bom? Vamos falar de Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos. O que são os Jogos Paralímpicos? Olha, é o maior evento esportivo para as pessoas com deficiência no mundo. No mundo. Inclui atletas com diversas deficiências, cegueira ou deficiências visuais em diversos graus dela, até chegar à cegueira mesmo, amputações, deficiência, o AVC, como eu disse, deficiências de mobilidade, né? Então vamos lá, amputações, cegueira, paralisia cerebral, né? Além de deficiências mentais, mas são leves deficiências mentais, a questão então assim, todas as modalidades, todas as provas, elas são subdivididas por questões de deficiência. Então você tem a natação, 50 metros para quem tem amputação ou para quem tem com membros inferiores, com amputado superior ou os dois amputados, e aí vai subdividindo as classes conforme a deficiência que a pessoa tem, né? Os Jogos Paralímpicos, eles iniciaram em Stoke-Mandeville, na Inglaterra. Um médico preocupado com uma reintegração de muitos soldados que voltavam amputados Isso foi depois da Primeira Grande Guerra, não foi depois da Segunda Grande Guerra, não. Foi depois da Primeira Grande Guerra. Na Primeira Grande Guerra tiveram muitas amputações, gente, porque assim, os médicos chegavam, não tinha como classificar o que acontecia, então eles mandavam cortavam o membro inferior ou o membro superior e uma quantidade extremamente de soldados amputados. E eram pessoas que estavam comprometeu emocionalmente, socialmente. Então, assim, fazer um grande festival esportivo para que essas pessoas que tinham sido soldados participassem em tudo, né, foi a intenção desse médico. Só que foi algo assim, que também a participação ela foi crescente demais. E aí começaram as subdivisões das categorias. Olha, teve origem em Stoke-Mandeville, na Inglaterra, com as primeiras competições esportivas para deficientes físicos, como forma de reabilitar os militares atingidos na guerra. Os Jogos Paralímpicos, eles são disputados nas mesmas cidades
que acontecem os Jogos Olímpicos, tanto de verão quanto de inverno, né? A questão é assim, os Jogos Paralímpicos utilizam a mesma estrutura dos equipamentos, piscina, ginásio, pista, tudo que foi estruturado para os Jogos Olímpicos, tá? Mas aí também, como começou lá, né, em 1900 e... acho que foi 28, cadê Roseli? Vamos lembrar aqui, deixa eu pôr aqui. Bom, começou aquelas edições que eram festivais esportivos, mas como estruturado como Jogos Paralímpicos, foi em 1960 em Roma, tá? Essa foi a primeira edição dos Jogos Paralímpicos, 1960. Em 1976, 16 anos depois, nós já tínhamos 40 países participantes. Mas ainda não tinha uma confederação para organizar essas participações. O COI ainda organizava. Quando foi em 1989, criou-se o Comitê Paralímpico, né, Internacional, que chama CPI. Chama CPI, Comitê Paralímpico Internacional. Então, assim, diferente do que aconteceu com os Jogos Olímpicos de Verão, que o COI foi criado em 1894 e a primeira edição dos Jogos Olímpicos aconteceu em 1896, os Jogos Paralímpicos iniciaram em 1960, mas o CPI, né, o Comitê Paralímpico Internacional, foi criado em 1989. Né? Acho que não acreditavam que fosse ter essa participação, né? E também a discriminação, né? Eu acho que a discriminação é algo horrível, mas por essa inversão a gente já percebe como é que estava dada a ênfase, né? Hoje a gente tem 28 modalidades que compõem o programa dos Jogos Paralímpicos. Então, todas elas são adaptadas, né? Atletismo, nas provas de atletismo, na prova da natação, o basquete de cadeira de rodas, o tênis de mesa também de cadeira de rodas, né? Ou também para amputados, o judô, que só pode pessoas com cegos, só cegos podem fazer o judô. O futebol de 5, o futebol de 7, o vôlei sentado, né? E também nos Jogos Olímpicos de Inverno tem o esqui alpino para pessoas com computação, tem o curling, né? E tem modalidades que são apenas criadas, que foram criadas apenas para os Jogos Olímpicos Jogos Paralímpicos. No caso, a bocha, que é essa que utiliza a boca, né? O goalball, que são para deficientes visuais também, se escuta o barulho da bola, um lança e o outro para o outro do outro lado defender. E o futebol de 5, né? Que é tipo futsal. Né? E o futebol de 7 também, não sei porque que não está escrito aqui, mas só o futebol de 7 também, tá bom? E o goleiro enxerga, né, gente? O goleiro enxerga, tá? A deficiência visual do goleiro, ela não é cega, não é de cegueira, né? Porque a bola tem guiso, eles escutam o guiso da bola. Bom, o Brasil tem uma história nos Jogos Paralímpicos, né? O Brasil estreou em 1976 em Montreal, tá? E já conquistou sua primeira medalha em 1980. E a participação do Brasil, ela foi progressiva, sabe, em questão de quantidade de medalhas. Alguém vai fazer um trabalho sobre o esporte e inclusão, um dos temas de trabalho final, e nós vamos abordar essa questão do quadro de medalhas brasileiro nos Jogos Paralímpicos e nos Parapan-Americanos. O Brasil foi campeão dos Jogos Parapan-Americanos. E nos Jogos Paralímpicos ele já ficou em 9º lugar em Pequim, ficou em 7º lugar em Londres,
No Rio ficou em 8º lugar. Uma quantidade de medalhas extremamente maior do que para os Jogos Olímpicos de Verão. E aí a gente percebe que, e na hora que vai se dividir o recurso financeiro para o COB e para o CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, só em 2015 que a Lei Pelé a Lei Piva teve uma alteração e aumentou um percentual que era de 15% para o Comitê Paralímpico, aumentou para 35%. Então a gente tinha uma grande equipe com recursos infinitamente menor do que o comitê, o CPB, 30%, não é 35%, é 30%, para o Comitê Olímpico Brasileiro. Uma inversão de valores aí. E aí o Brasil, nós temos diversos atletas muito importantes no Brasil. Temos a natação, e o atletismo foram os que mais colocaram atletas de representatividade, sabe? O Clodoaldo Silva, ele veio antes do Daniel Dias, tá? O Clodoaldo Silva já era o maior medalhista mundial dos Jogos Paralímpicos na natação, né? Ele era o que tinha ganho mais medalhas brasileiro. Quando o Clodoaldo estava finalizando a carreira, nós tivemos o Daniel Dias entrando. E hoje o Daniel Dias conseguiu ganhar mais medalhas do que o Clodoaldo tinha. Então a gente tem uma história de Brasil assim, as medalhas da natação no Brasil, nós temos os grandes nomes de atletas paralímpicos da natação mundial. Temos também no atletismo, teve a Adria Santos, tem a Terezinha Guilhermina, que fazia corrida vendada, né? Que a gente fala que é corrida de velocidade com guia, corrida com guia. E outras participações, outras equipes muito importantes, no futebol de 5 também, temos resultados extremos, né? O basquete cadeira de roda, menos, até mesmo porque o equipamento cadeira de rodas, né? Aí a gente vem na questão do financeiro, do incentivo financeiro para as modalidades. São pouquíssimas cidades no Brasil que incentivam e realizam o basquete de cadeira de rodas. Eu não sei nem se Belo Horizonte tem. Eu acredito que não. Lá no CREF eu nunca ouvi falar. Eu não sei em qual cidade de Minas. Então a gente está falando, se em Minas não tem, né, poucas cidades de poucos estados é que possam ter a questão da modalidade de basquete cadeira de rodas. Então a gente tem algumas coisas que não se tem. Um levantamento de peso, né, de arranque, e outras que possam ser com menos equipamentos, né? No Brasil se destaca bastante. Então vamos lá. São os principais atletas brasileiros. Tem o Evânio Rodrigues no halterofilismo. Tem o Antônio Tenório no judô, né? Peso pesado do judô, bacana toda a vida. Tem o Sérgio Oliva no hipismo também. E nos Jogos Paralímpicos de Inverno, o Brasil estreou em 2014, né? Estreou agora há pouco. E o Brasil só enviou 2 atletas paralímpicos, né, para isso. Então finaliza esse conteúdo aqui, né? Se tiver mais alguma coisa para completar, a gente fala na aula que vem e eu vou postar o PowerPoint no portal, tá postado aí no portal, para vocês acompanhem, tá? Para poder a gente estar com esse assunto fechadinho, tá bom? Até a próxima.